Bom dia crianças, bom dia família, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, todo mundo com saúde. Estamos aqui começando um novo dia e iniciando a nossa aula de português. Nesse momento, vamos fazer as correções da aula passada? O que eu passei na segunda-feira? Vamos? Então vocês abram o livro na página 53, ok? Peguem o livro, peguem aí o estojo, as coisinhas de vocês. Bom, aqui na página 53 tem um foco na leitura que é baseado nas perguntas que foram feitas para vocês refletirem. O que estão aqui anunciando na página 52? Vocês puderam aqui observar a imagem, né? Onde retrata crianças brincando, mostra as paisagens, mostra as boas ações, mostra aqui o entrosamento uma com a outra, no meio ambiente onde eles estão, não é isso? Que ações e sentimentos você relaciona a essa imagem? Você pratica ações como essas? Quais são as ações que nós estamos vendo aqui? As crianças estão brincando, estão conversando, estão limpando o local, não é isso? No mural da escola e em vários outros lugares de grande circulação de pessoas, geralmente há cartazes de campanhas incentivando a prática de boas ações. Qual é o objetivo desses textos? Por que incentiva as pessoas a praticar boas ações? O ato de praticar boas ações vai fazer bem para o meio ambiente onde ela se encontra e para ela mesma. Porque quando a gente faz o bem ao próximo, o bem ao meio ambiente, nós também ficamos felizes e ficamos bem. É um ato assim solidário, não só com as pessoas, mas também com o ambiente onde você encontra, não é isso? Bom, a quem cabe a responsabilidade por essas campanhas? Será que essa responsabilidade é somente das pessoas que pedem para você cuidar do meio ambiente? Será que essa responsabilidade é só minha? Não, essa responsabilidade de cuidar, né, de tratar do meio ambiente é de todos nós. Todos nós precisamos zelar pelo ambiente onde nós vivemos. Bom, e baseado nisso, vem o foco na leitura, onde apresenta para você uma campanha de conscientização. Onde você verifica aí no seu livro um sapinho, não é isso? Um sapinho, uma pastinha. Aí está escrito assim: leia para uma criança, isso muda o mundo. O que está sendo anunciado? O que está sendo anunciado para a gente aqui? Que ler para uma criança, o quê? Muda o mundo, muda a situação, né? O incentivo da leitura. Essa propaganda, o objetivo principal é o incentivo para a leitura, ok? Criança, desde criança, esse incentivo tem que existir. Página 54. Número 3. Leia a parte escrita desse anúncio. Letra A. Na frase em destaque, há uma forma verbal do modo imperativo, modo da ordem, pedido, não é isso? Qual é a forma verbal, então? Leia, né? A forma verbal é leia, do verbo ler. Leia para uma criança. B. A que público é dirigida essa campanha? O que se espera desse público? O público aqui, quando fala leia para uma criança, esse autor fez, no caso, esse texto, né, especial, né, esse título especial para os adultos, para que os adultos leiam para as crianças. Não é isso? E o que se espera desse público, né? Espero que eles leiam para as crianças, não só comprem o livrinho, mas que leiam para as crianças, ok? Então, voltando à pergunta, a que público é dirigido essa campanha? Ao público adulto. O que se espera desse público? Que eles leiam para as crianças, ok? Letra C.
Releia. Asterístico, isso muda o mundo. Como se lê, né, esse símbolozinho aí, não é isso? Esse símbolo é lido como hashtag, ou melhor, hashtag, não é isso, criança? Lê-se hashtag. Hashtag, né, é esse símbolozinho aí desse quadrinho, tá bom? O símbolo, eu mostro o símbolo, é chamado de cirquilha, ou mais popularmente, jogo da velha, ok? Hashtag. Qual é a finalidade dessa informação? Qual é a finalidade dessa informação aí quando diz hashtag só muda o mundo? Ou seja, hashtag isso muda o mundo. Por que tem esse joguinho da velha aí na frente? Qual é a finalidade? É uma forma de facilitar o acesso a materiais sobre a campanha, ao digitar essa informação nos meios digitais. Ou seja, para facilitar, né, na hora de digitar e também para chamar atenção. O que muda o mundo, ou seja, a que se refere o pronome isso? Que mudança é essa? O pronome isso se refere à ação de ler para uma criança. Quando diz isso muda o mundo, quer dizer ler muda o mundo. Ok? O que significa isso muda o mundo? O que significa isso muda o mundo? Que quando a leitura existe na vida da criança, né, na vida das pessoas, né, as pessoas mudam o seu jeito de pensar, mudam o seu jeito de falar, mudam o seu jeito de escrever. E ler tira, né? Ler tira do senso comum, ou seja, tira aquilo que é igual. Você passa a ter mais vocabulário na hora de falar, na hora de escrever. Você escreve melhor. Quem lê, escreve melhor. Quem lê, fala melhor. Não é isso? Número 4. Leia agora a imagem do anúncio. Letra A. O que o sapo veste? O que isso simboliza? Você foi lá na leitura? Foi, né? Então, o que o sapinho está vestindo aqui? Você reparou bem aí na leitura? O que o sapinho aqui está vestindo? Ele usa uma coroa, muito bem, e uma capa dourada, que simboliza o quê? A realeza. Ele usa uma coroa e a capa dourada, que simboliza a realeza, né? Repararam bem aí, né? No sapinho, né? O sapinho, ó. Olha que coisa linda, né? É um sapinho diferenciado, né? Um sapinho culto. Letra B. O que o sapo está representando? Ele está representando um personagem de uma conhecida história de um conto popular. Qual é a história? O Príncipe Sapo. O Príncipe Sapo. É isso? Ou seja, aqui está representando, né, a imaginação. Então, a história representada aqui é o Príncipe Sapo. Página 55. Leia o texto dessa campanha. Agora é o texto 2, onde aqui representa, né, o que as histórias representam, o que a leitura representa. Eu leio para uma criança. Histórias ensinam novas palavras. Histórias facilitam o aprendizado. Histórias ajudam a compreender o mundo. Histórias estimulam a criatividade. Histórias fortalecem a ligação entre o adulto e a criança. Verdade. Aí na página 56 tem. Os textos 1 e 2 fazem parte de uma mesma campanha. Ok. Isso pode ser percebido nas frases em destaque nos dois textos. Texto 1, leia para uma criança, e texto 2, eu leio para uma criança. Né? O objetivo é o mesmo. Ambas as frases se referem a uma ação com o mesmo complemento. Que ação é essa? Qual é esse complemento? A ação é ler. E o complemento é o quê? Para uma criança. A ação é ler e o complemento para uma criança. Em qual das frases está explícita a tentativa
de convencimento do leitor. De convencimento do leitor. Qual é o texto? 1 ou 2? O texto 1. O texto 1, por quê? Porque na forma verbal, leia está no imperativo, está dando uma ordem. Propondo a ação direta para o leitor. Leia, né? Propondo diretamente para o leitor, para que ele faça essa ação de ler. Letra B. No aspecto visual, que elementos aparecem nos dois textos? Qual é o elemento aí no aspecto visual? Há alguns elementos, né, que podem ser mencionados, né, mencionados aqui. Mas quais são? Aqui, no caso, os elementos principais. As cores são amarela e laranja, não é isso? Ambos. A coroa, né, sobre a letra. Isso, a coroa sobre a letrinha. Que mais? E as palavras leia e leio. O uso da cor branca na frase em destaque de cada texto, não é isso? Muito bem. Na ilustração do texto 2, há algumas abelhas e uma flor. Como é possível relacionar essas abelhas com a imaginação presente no texto literário? Como? Como é que é possível relacionar essas abelhinhas aí que ele está falando? Bom, aqui no caso, né, é como se fosse o quê? Os personagens da história, né? Elas estão relacionadas como se fossem os personagens da história. Na natureza, qual é a importância das abelhas em relação às flores? Qual é a importância das abelhinhas? As abelhas são responsáveis de quê? As abelhas são responsáveis pela polinização das flores, fazendo surgir novas plantas, ok? Responsável pela polinização das flores, fazendo surgir, então, novas plantinhas. Então, ela tem, assim, né, uma ação muito importante, né, na natureza. Conhecimento de mundo. O ato de ler exige que nós, leitores, façamos uma relação entre o que lemos e o nosso conhecimento do mundo. Que relação pode ser inferida entre as ações da abelha e a leitura para a criança? Quais são as relações aí? Ou qual é a relação? É que a leitura para crianças deve fazer o quê? Germinar, né? Incentivar, torná-las o quê? Leitoras, né? Fazendo que no futuro ela seja uma leitora, alguém que ame a leitura, ame ler, ame estudar. É isso? Muito bem. Na página 58 temos aqui o número 7. Releia os textos da lateral direita, que é o texto 2, e vem a letra A. Que informações eles apresentam, né? Tem vários itens, né, no texto 2, né, onde ele informa para você várias informações que ele diz logo no início, né? Ensinam, facilitam, ajudam, estimulam, fortalecem, né, a criança, a leitura. Então, que informações elas apresentam? Informações sobre os benefícios de ler para uma criança. Informações sobre os benefícios de ler para uma criança. Letra B. O anúncio mostra a face positiva da leitura para crianças. Explique sua resposta. Mostra a face positiva? Sim, mostra a face positiva. Não é isso? Por que mostra a face positiva? Porque ali nos apresentam pontos positivos, aspectos positivos para quem ler. E pois todas as informações estimulam a prática da leitura, não é? Número 8. O que mais poderia ser dito sobre a importância de ler histórias para as crianças? Escreva um texto que poderia contar no anúncio lido. Comece assim, histórias, aí você vai escrever, né? Que histórias, né? Para as crianças, incentiva a leitura, torna as crianças com prosperidade para o futuro, porque a criança que lê, que tem o hábito da leitura, ela tem amor ao estudar, ela busca cada vez mais, que quando a gente aprende desde pequena a gostar de alguma coisa, a gente sempre vai ficar caminhando em prol disso.
no caso aqui, em prol da leitura. Vai falar mais, bem melhor, vai escrever melhor, vai se tornar mais culta, não é isso? Número 9. A finalidade do texto 2, a finalidade do texto 2 é a mesma do texto 1. Por quê? Você acha que a finalidade é a mesma? E por quê? Bom, aqui vocês puderam perceber que os textos têm finalidade de quê? De incentivar a leitura para as crianças. Mas eles utilizam o quê? Maneiras diferentes, não é isso? Usam. O texto 1 procura o quê? Procura convencer as crianças, no caso o leitor, a pessoa que vai ler, né, um incentivador, né, procura convencer tanto pela frase quanto pelas imagens. E o texto 2 apresenta um recurso diferente, são as informações. Então, resumindo, o texto 1, ele nos informa através da imagem, né, pelo apelo da imagem, pela ordem do verbo. Leia para a criança e mostra a imagem. Já o texto 2, ele mostra a imagem, mas ele apresenta para você os itens, as informações da importância de ler para uma criança, não é? Uma campanha de conscientização tem o objetivo de incentivar as práticas de ações que visam ao bem-estar da sociedade. Em geral, são compostas de textos curtos e imagens atrativas, que têm o objetivo de convencer o leitor de algo. Essas campanhas podem ser feitas por órgãos do governo, ministérios, prefeituras, secretarias e por empresas particulares que reconhecem a sua responsabilidade social. É isso, crianças? Muito bem. Terminamos aqui, então, a leitura interpretativa. E ficou também para que vocês pudessem fazer a página 58, né? Que é sobre oração, sujeito, verbo e complemento. Nós vimos na aula passada que oração é a frase com sentido completo, sujeito é a pessoa principal da frase, verbo é a ação e complemento é o que vem depois. Então, temos aqui, em uma oração, o sujeito indica de quem ou de que se declara algo. O complemento é aquilo que completa o sentido do verbo. Ok. Eu leio para as crianças. Eu, sujeito, leio. Verbo para as crianças, eu complemento. Aí vem o texto 2 para você. No texto 2, cada bloco de informações é iniciada por uma oração em destaque. Leia algumas delas e complete os quadros identificando suas partes. Primeiro, histórias ensinam novas palavras. Histórias é o sujeito, ensinam é o verbo e o que sobra é o complemento, novas palavras. Segundo, histórias, sujeito, facilitam é o verbo, o aprendizado, o complemento. Histórias estimulam a criatividade. Histórias é o sujeito, estimulam é o verbo, a criatividade é o complemento. Ok? Conseguiram fazer aí? Conseguiram, né? 2. Leia esta frase. As crianças imaginam um mundo melhor. Com certeza, né? Vocês, crianças, imaginam um mundo melhor. Letra A. Sobre o que ou quem se está declarando algo? Sobre as crianças. Qual é o sujeito dessa frase e qual é o núcleo do sujeito? Tem o sujeito e o núcleo que está dentro do sujeito, não é isso? Bom, qual é o sujeito? As crianças. E qual é o núcleo? Crianças. Qual é o verbo? O verbo é imaginam, do verbo imaginar, primeira conjugação. Não é isso? Então, qual é o verbo? Imaginam. E o complemento? Um mundo melhor. Ok? Muito bem, crianças. Terminamos aqui as correções. Estamos aqui na página 58. Ok? Corrijam direitinho, façam com atenção. Se perder alguma coisa, se tiver alguma dúvida, vocês me falem, ok? E beijos, me aguarde aqui mesmo no próximo vídeo.